Um espetáculo que conta a história de um homem que ama os pássaros e é louco para voar é a atração desta terça-feira no Teatro Municipal de Balneário Camboriú. Meu Pai é um Homem Pássaro, tem classificação para crianças a partir de 5 anos e será apresentado com ingressos gratuitos pela CIA Experimentos, como parte do projeto apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Bom, os detalhes da peça a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Quem está comigo hoje é a acadêmica de jornalismo Alice Mendes. Oi, Alice. Oi, Lisa, tudo bom? E boa tarde para quem está acompanhando o Viva Voz de hoje. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e também do Twitter. É só procurar por @VivaVozUnivale e no Facebook, Viva Voz Univale. Hoje o nosso convidado é Daniel Oliveto, ator e diretor do espetáculo Meu Pai é um Homem Pássaro. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Vocês, boa tarde para todo mundo, para os espectadores. Daniel, bom, o título da peça já chama atenção, já é bem legal, né? E conta um pouquinho a história desse espetáculo, então. Você fala do título, é bem engraçado porque o que me chamou a atenção no livro, ele é baseado num livro, né, de um inglês chamado David Almond. A gente estava procurando um novo texto para montar para crianças, a gente já estava há muito tempo sem montar um trabalho para criança, e todo mundo tinha um pouco essa missão assim, de procurar obras na literatura ou na dramaturgia, e eu ouvi esse nome, Meu Pai é um Homem Pássaro, eu falei, gente, que nome bom, né, para uma peça de teatro. Sim. E confesso que foi um pouco a primeira impressão, e aí fui atrás do livro, e aí mostrei para o grupo e todo mundo também se apaixonou. Ele tinha meio que o número de personagens que a gente precisava para a quantidade de atores que a gente tem, e a gente ficou encantado com esse livro e com esse desejo de colocar ele no palco, né? Então a história desse cara um pouco avoado, um pouco diferente, que meio que ele vive aos cuidados um pouco da filha, né? A filha que põe meio que ele no chão, na realidade. E ele, apaixonado pelos pássaros, fica sabendo que a cidade vai receber a grande competição do pássaro humano, onde um monte de gente vai inventar máquinas muito malucas e aquelas invenções que a gente já ouve falar, né? Para voar. Para voar. Diferentes tipos de máquina, gente que vem de tudo que é lugar do mundo para essa competição. E ele diz, bom, é agora. Só que, naturalmente, todo mundo acharia isso uma maluquice, né? Então, especialmente uma criança que tem que agora dizer pro pai, peraí, pai, não é assim, né? Então, essa filha, tentando entender o pai, vai embarcando aos poucos nessa viagem. Então, é uma peça, assim, não vou contar muito mais, né? Para não dar spoiler, mas é uma peça que fala um pouco sobre isso também, né? Sobre essas relações adultos e crianças, a criança tentando entender o que se passa na cabeça do adulto e vice-versa. É um trabalho que fala um pouco sobre esse lugar, assim, de percepção. Que legal. E Daniel, qual é o seu papel na peça? Eu faço 2 personagens na peça. Eu faço o Sr. Pup, que é o cara que divulga a competição, que promove, ele é uma espécie de locutor jornalístico desses, e que anda com um carro de som divulgando a competição. E faço também o diretor da escola, que é o Sr. Mint, que é uma pessoa que meio que vem para botar um pouco de ordem na bagunça dessas pessoas que querem voar e tal. Legal. Daniel, são quantos personagens em cena, então? Nós somos em 5 atores, né, em cena. Então tem esses 2 personagens. Tem também o Jack, que é o pai, que é interpretado pelo Marcelo de Souza. A Lizzie, que é a filha, interpretada pela Andréa Rosa. E a tia Dorim, que é uma personagem também que vem para tentar botar ordem nessa família, que é interpretada pela Sandra Quinol. E nós temos também, além de mim, a Natália Pereira, que é musicista, que canta e toca violão, ukulele. Na peça a gente executa a trilha ao vivo, né? Então a gente tem uma musicista que faz a trilha, e nós, atores que estamos começando a nos aventurar na música, a gente também canta um pouco e faz a ambientação, os efeitos sonoros, tudo é feito à vista, né, do público, assim. A gente não se esconde, a gente não sai de cena, tudo que está acontecendo no palco, e nas laterais as coisas, os objetos vão ganhando outras formas e fazendo a trilha ao vivo, né? Que legal, rola mais uma interação, né? Sim, sim. E a peça foi adaptada para atender cegos e surdos. Como é que foi esse processo de adaptação? Desde o começo, no trabalho, não vou dizer que a gente pensou a respeito disso, né? Quando você está começando a criar um espetáculo, você não sabe muito bem onde as coisas vão dar. Você tem uma ideia de que o caminho vai por aqui, por ali, mas você também se deixa levar pelo que está acontecendo no mundo, na tua vida e tal.
E quando a gente estava com o espetáculo já estreando, essa decisão, inclusive, de fazer uma trilha ao vivo, não foi uma das primeiras ideias. Isso surgiu no meio do caminho, quando a Natália começou a trabalhar com a gente. O Rafael de Góes também, que é um músico da cidade, que fez a direção musical, que criou a trilha com a gente. A gente começou a perceber que esse espetáculo era um espetáculo muito sonoro. Então, até nas primeiras conversas, em entrevistas, a gente falava muito disso. Assim, a gente tem a sensação de que é um espetáculo que, se você fechar os olhos, você consegue visualizar um pouco do que está acontecendo, porque ele tem essas delicadezas do som da palavra. Ele tem uma importância muito grande nesse texto, né? As coisas que estão acontecendo. Então, você consegue acompanhar a palavra e os objetos que fazem a trilha. E aí essa questão de promover a acessibilidade, ela é uma questão que a gente foi começando a se antenar, e que daqui a pouco todo mundo vai ser meio que obrigado a se antenar, né? Porque a gente tem participado de formações nesse sentido e colocado isso nos nossos projetos também no sentido da gente começar a trazer esse público de volta. É um movimento que está rolando nacionalmente, internacionalmente, e a gente percebe que a gente tem uma dívida histórica muito grande com as pessoas com deficiência, né? Que a gente teve num evento que foi incrível em Florianópolis, que foi o primeiro seminário catarinense de acessibilidade cultural. E aí a gente pôde ouvir várias pessoas, por exemplo, surdas, que falavam pra gente, tipo assim, a gente quer ir ao teatro, só que a gente não vai porque a gente sabe que não vai ter um intérprete de Libras lá. E para as pessoas cegas ou com baixa visão, isso é um empecilho ainda maior, né? Porque o trabalho do intérprete de Libras, por exemplo, hoje já é uma coisa mais difundida, né? A gente já tem cursos e várias formações, sim, já tem associação, então é sempre assim, né? A gente tem que brigar, se juntar e dizer assim, agora vocês vão ter que incluir a gente. Então, as pessoas surdas ou ensurdecidas, elas têm um pouco mais de acesso hoje, mas ainda falta muito a gente chegar nas pessoas, porque existem muitos profissionais formados já para fazer a tradução o intérprete de Libras, mas o serviço, a metodologia, a forma de acessibilidade para pessoas cegas ou com baixa visão, ela ainda é muito difícil de você promover. Como é que vocês fizeram? A gente já fez duas maneiras diferentes, assim. Uma delas aconteceu num projeto que a gente fez agora em junho, chamado Margens, que a gente estava discutindo justamente minorias, né, e camadas da sociedade que estão à margem. Então, a gente pôde, naquele projeto, contar com um serviço que chama audiodescrição, que é um serviço ainda, eu não gosto de dizer caro, porque é muito trabalhoso de fazer, né? Caro para pequenos projetos de produtores independentes, assim, dá um trabalhão para fazer. Então, não que Libras não dê, mas Libras é uma coisa que você pode pegar o roteiro do espetáculo, tirar dúvidas com o grupo de como traduzir isto. E tem muita gente, né, já fazendo, muita gente qualificada, inclusive daqui de Itajaí, profissionais. A gente trabalha com vários profissionais que são incríveis, mas a audiodescrição precisa ser construída muito tempo antes. Então eu preciso o audiodescritor, que é um profissional específico, ele tem que assistir o teu espetáculo em vídeo com o roteiro do espetáculo, ele tem que descrever para a plateia o que está acontecendo em cena que eles não estão vendo ao mesmo tempo que eles estão ouvindo o texto. Ao vivo, então. Ao vivo. A audiodescrição para o cinema, ela é gravada porque vai acontecer ali. Mas no teatro não dá, né? Claro. Deu um improvisozinho, uma coisa que atrasou o tempo. E tal. E a coisa não acontece. Então, esse profissional faz todo um estudo de como traduzir, o que traduzir, porque não dá para traduzir exatamente tudo. Também você não pode interpretar demais para a pessoa não sair com uma interpretação muito fechada, sim, né? Você tem que também considerar que a plateia está vendo, por exemplo, no Meu Pai Homem Pássaro, o cenário é uma grande lona azul pendurada num varal. Eu posso dizer isso, mas não vou dizer, como se fosse um lençol. Não, ele vai dizer o que a plateia está vendo. As interpretações as pessoas vão criar. Mas feito esse trabalho, a gente fica com o roteiro, e aí toda vez que a gente for executar esse trabalho que a gente puder fazer com audiodescrição, você tem que ter um intérprete, o equipamento do fone de ouvido, porque é para as pessoas cegas e ensurdecidas poderem assistir ouvindo as duas coisas. Então elas ouvem a trilha num canal que está vindo da cabine com o audiodescritor ali, olho no roteiro, olho na cena, né? Certo. Então é um trabalho bastante delicado, e que ainda tem essa grande questão do equipamento, que é um equipamento caro para locação, né? Tem toda uma construção aí, uma briga
para fazer no sentido dos teatros serem equipados com equipamento de audiodescrição. E não É cada uma coisa grupo. que vai longe, mas esperamos que não tanto, né? Porque Pois é uma estratégia lindíssima. Assim, a gente pediu até para pessoas que quisessem conhecer, a gente na sessão aqui falou, se vocês quiserem, vocês podem assistir, fechem os olhos e Só assistam. para ver como É uma funciona. experiência linda, assim, de vocês. Não, eu acho que já é mérito de vocês de né, ousarem encarar esse trabalho que é tão importante. Muito bacana saber disso. E muito legal a atitude, porque até pouco Lógico. tempo atrás não era tão pensado Verdade. assim, incluir as pessoas, né? A própria espetáculos serviço de teatro. audiodescrição, ele tem, vamos dizer assim, pouco mais de 10 anos, assim. Então, tem poucos profissionais ainda fazendo isso no Brasil. E tem essa questão de ser um serviço caro, assim. Mas quando a gente começa a olhar, assim, há quanto tempo essas coisas começaram a ser feitas, a gente dá um ruim, assim. Você fala, meu Deus, quanto tempo, né? A gente está Sim, atrasado, assim. Sem é e verdade. oferecer essa Não é demagogia, possibilidade. não. Assim, a gente viu as Claro. pessoas falando isso pra gente. A gente quer ir ao teatro, Olha a gente só. quer ver, né? E já Claro. teve retorno de público que utilizou equipamento e... Teve. A gente gravou depoimentos, a gente conversou com as pessoas nessa sessão, inclusive da audiodescrição, esse do outro projeto, né? Certo. A gente fez a outra estratégia que é a que a gente está usando agora também nesse projeto, a gente está disponibilizando, que chama visita tátil, que pode acontecer antes ou depois do espetáculo. Então, a turma, né, normalmente a gente já faz o agendamento, a gente sabe que as pessoas vêm, tem alguém recepcionando, essas pessoas entram antes, tem que Então, essa visita ouvir. tátil é específica para pessoas com deficiência visual. Sim, exatamente. Elas chegam um pouco antes, a gente combina para depois, porque aí elas podem tocar os objetos de Muito cena, legal. elas andam Legal. pelo cenário, aquilo que você viu ou que você vai ver, é isso aqui, aquela hora que ele fez aquele barulho, ó, é esse instrumento aqui. Então elas têm a possibilidade de tocar, né, de ver de outra maneira. Uma experiência sensorial Exatamente. bem interessante. diferente, né? Daniel, agora a peça está liberada para crianças a partir de 5 anos. Eu fico imaginando que é sempre um desafio, né? Como fazer crianças a partir de 5 anos interagirem, entrarem de verdade no espetáculo. Como é que é a linguagem que vocês utilizam? Como é que vocês montaram para esse público? Tem uma questão, assim, no teatro feito para criança, a gente trabalha com isso há quase 20 anos, né? O grupo vai fazer 20 anos agora em janeiro, e a nossa primeira montagem foi um infantil. Espetáculos com muito texto, né? Onde há espetáculos, assim, que... a história depende muito da palavra para acontecer, vamos dizer. Normalmente eles são para um público um pouquinho maior, a partir dos 5, 7. Antigamente era para 7, hoje as crianças estão Né? muito Estão muito rápidas. espertos. Verdade. Mas então o Homem Pássaro, a gente quando estreou achava que era um espetáculo para 7 anos. Hoje a gente vai também testando, né, para ver essas faixas etárias. A gente percebe que tem poucas produções ainda que são direcionadas para o público menorzinho, de 3 anos, porque é um público que se conecta muito mais pelo visual, pela imagem, pouco pelo texto. Tem um tipo de concentração de menos tempo, né? A criança, quanto menor, ela se concentra muito pouco, então tem que ser espetáculos um pouco menores. Mas para Então, mim 5 anos já é difícil. Você acha que porque tranquilo? mistura um pouco também, né? Tipo, a gente já teve experiências de crianças de 3 anos verem e ficarem coladas no espetáculo, mas é diferente uma plateia que vai com o pai, com a mãe e fica no colo, com o pai e a mãe ali, interagindo, acompanhando, de uma turma toda de 3 anos, porque aí eles estão... né, estão todos brincando, então você tem que ter uma produção que seja mais específica, mas é sempre uma aventura, assim, cada trabalho para criança, a gente fica muito tempo em cartaz com eles, né, essa é uma característica dos trabalhos infantis, assim, não só da companhia, mas acho que de todo mundo que a gente conhece que monta trabalho para criança, então você tem esse tempo de, depois de 5 anos, 10 anos, dizer... eu acho que a criança mudou bastante. Já cresceu, já está Se a adolescente. gente mudou, por que a criança não, né? Então tá, Daniel, muito legal. A gente vai para um rápido intervalo e o Viva Voz volta já. Isso aí, já voltamos com Viva Voz hoje conversando com o Daniel Oliveto, que é diretor do espetáculo Meu Pai é um Homem Pássaro, que está em cartaz amanhã, né, Daniel, em Balneário Camboriú. Quem é que pode ver a peça? Então, amanhã a gente tem 3 sessões no Teatro Bruno Nitz, o Teatro Municipal de Balneário. A gente tem uma sessão às 9h30 da manhã, às 14h30 e às 20 horas.
após a sessão da tarde e após a sessão da noite vai ter também uma roda de conversa. Sim. Então, assim, todas as atividades são abertas a todo mundo que estiver na área, que tiver a fim de ver também, porque tem gente que trabalha no horário comercial, tem gente que não. Vamos contar com o agendamento das escolas, né? Mas o projeto é totalmente aberto para o público espontâneo. Né? Então, quer dizer que parte do público já vai ser de estudantes da rede de Balneário, é isso? Isso, tanto de crianças, porque o espetáculo também ele funciona bem para crianças e para adultos. A gente gosta muito de fazer teatro para criança, que adulto gosta de ver. Não seja aquela coisa assim, meu Deus, vou largar meu filho aqui, né? Então, a gente vai fazer uma sessão adulta para os adultos, para o público espontâneo à noite, mas também vai ter turma de estudantes do EJA e do SEJA, para a gente também fazer essa conversa e ver como que essas percepções acontecem. É bacana, né? Quando existe essa organização que realmente mira em alguns grupos que às vezes nem sempre tem oportunidade de acompanhar um espetáculo, né? Exato. E é uma coisa da experiência também, né? Aquilo que eu estava falando, que é uma aventura, que a gente fica muito tempo fazendo. Das primeiras vezes que aconteceu, a gente ficou apavorado, né? Naturalmente, você fala assim, não, mas é um espetáculo para criança e vamos botar à noite. Não, mas é público espontâneo. Não, mas é a galera só de 18 anos. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eles vão me engolir, eles vão odiar. E aí você faz uma sessão e as pessoas as crianças de 18 anos. As crianças de 18 anos. E as pessoas estão ali contigo. Então, é coisa de você ir percebendo, assim. Então, hoje a gente diz assim, a gente já fez para adulto, vamos arriscar um pouquinho mais aqui. Então, acho que vai ser bem bacana também ter essa possibilidade de outras plateias. A mágica do teatro em si, eu acho, né? Que valoriza esse momento e acho que as pessoas têm pouca chance de acompanhar, bem por aí, né? Eu acho que é sempre gostoso fazer teatro para todas as idades, né? Tem limitações, naturalmente, aquilo que eu estava falando das crianças menores, mas quando você estar com esse público que é o público todo misturado é muito gostoso, porque também na escola você sabe que você vai ter a interação da criança que chega na escola e o professor vai fazer às vezes uma conversa sobre esse trabalho ou alguma outra dinâmica, a temática vai estar lá, eles vão chegar na escola querendo inventar coisa de voar e tal, mas é muito gostoso você ter também esse retorno do pai que depois te liga e diz assim, meu Deus, ela não para de falar de tal coisa. Às vezes a criança pega uma imagem da peça e diz, agora ela tá pegando a jarra e quer botar um óculos na jarra para dizer que é o diretor da escola, sabe? Tipo assim, os bonecos, as imagens, elas vão para casa, a temática vai para casa, as crianças e os pais dialogam. Então, pra gente é uma coisa muito importante isso, assim. Que legal, Daniel. E agora o projeto tem a intenção de atingir cerca de 3.000 pessoas em apresentações em outras cidades também. E vocês já estão em turnê, né? Por onde esse espetáculo já passou? Então, a gente abriu a circulação aqui em Itajaí na semana passada, retrasada. Sim. No dia 31 de outubro, no Teatro Municipal, com 2 sessões e também uma roda de conversa. E a gente, na semana passada, a gente fez em Canelinha, que é uma cidade aqui pertinho também, bem pequenininha. E lá a gente fez 4 sessões e 2 rodas de conversa. Bom, todas as sessões estão, tipo assim, super cheias, que pra gente é um desafio, uma alegria, né? Porque a gente tem essa estimativa e a gente quer que esse público seja contemplado. A gente já fez a metade das sessões até agora e essa estimativa tá acontecendo, assim. Então a gente espera que as próximas também a gente continue chegando nesse público todo. E vocês vão assim. para onde depois, Daniel? Então, agora, além de Balneário, a gente vai agora no finalzinho de novembro, a gente encerra o circuito em Gaspar. A gente faz mais 3 sessões lá, nos dias 27 e 28, uma terça e uma quarta. E de manhã e de tarde, também mais rodas de conversa e tudo mais. Você está falando das rodas de conversa, explica pra gente como funcionam esses momentos. As rodas de conversa, em geral, elas são um debate, elas têm vários nomes, assim, às vezes a gente chama de mesa redonda, roda de conversa. Para esse projeto, a gente trouxe em cada cidade tem um mediador, que é um arte-educador, para que esse debate não fique tanto
um bate-papo, mas que eles também, um arte educador vai também puxar questões, às vezes também estimular as crianças a terem vontade de perguntar coisas. E então, em cada cidade, a gente está contando com um artista ou um arte educador, ou as duas coisas. Sim. Uma pessoa com as duas funções, que faz essa mediação, né? Que abre um debate com o público, que pode ser uma conversa ou que pode ser uma dinâmica. A Caroline Carvalho, que é uma atriz e escritora e arte educadora aqui de Itajaí, ela fez a primeira roda, ela propôs um outro formato, das crianças escreverem coisas pra gente, depois fazer um bate-papo. Então a ideia é também criar uma outra possibilidade de conversar com as crianças e com os professores, né? Então, em cada cidade deveria acontecer uma roda de conversa, mas acaba que a demanda está sendo um pouco maior e a gente está aproveitando e vamos conversar mais. Ah, que Claro. bom, né? E o grupo busca criar relações entre crianças e adultos. Você consegue perceber se estão atingindo esse objetivo? A gente espera que sim. Na relação da apresentação é sempre assim, né? Sim. Porque a gente está ali com crianças, com adultos que são os professores, com adultos que são os pais, mas a gente espera muito que essa discussão sensibilize, que ela vá adiante além do teatro, né? A gente faz ali, a gente dá de tudo para que isso aconteça, mas a gente espera muito porque eu acho que eu tenho uma tendência a achar, não sei se não é nenhuma coisa do grupo, assim, mas eu tenho uma tendência a achar que todo o trabalho para a criança que você faz com afeto, que você faz, não porque a produção para criança, ela também, acho que tanto quanto o adulto, mas a criança talvez um pouco mais, ela tem uma tendência, havia um grande mercado de produções para criança que consideram muito essa sensibilidade, às vezes montam qualquer coisa, porque a criança gosta, né? Faz um teatrinho para a criancinha. A gente, desde o começo, desde o primeiro espetáculo, a gente briga muito com essa ideia. A gente acha que teatro para criança é como fazer teatro para adulto. Tem até eu não vou lembrar quem foi que falou isso agora, mas é um grande teórico do teatro que diz que teatro para criança é igual teatro para adulto, só que é melhor e mais difícil. Porque é teatro, você não tem que ficar fazendo teatro para criança pensando assim, mas eles gostam de qualquer coisa. Não, eles não gostam de qualquer coisa. E você vai saber se eles não gostarem. Talvez até mais veracidade aí nessa relação, né? Porque não gostou mesmo. Todo debate com criança a gente só diz para as pessoas assim, não pergunta se gostou, porque eles vão dizer. Ele bate e fala assim, e aí, criançada, gostaram? Eles vão dizer. São muito sinceros. Né? Então, acho que todo o trabalho feito para a criança com afeto, feito assim, considerando assim, né, estudando como que a criança vê o mundo e testando, né? Eu acho que todo o teatro, nesse sentido, acaba que a temática vira um pouco essa, né? A temática da peça pode não ser essa, mas eu acho que é como se essa forma, né, se essa relação adulto-criança que você está propondo, ela vira também um tema da peça, porque ela chega em casa. Mas é uma aspiração minha, assim, eu acredito muito nisso. Assim. Pois é, meu pai é um homem-pássaro. Tem participação de bonecos também, é isso? Tem. A companhia trabalhou em várias montagens com bonecos. O Marcelo é um bonequeiro de formação já de muitos anos. E tem não quero entregar o final. Mas vamos dizer assim, curioso, tem coisas muito mirabolantes para acontecer em cena que a gente sempre brinca. Quem vai ter que dar conta disso aqui é boneco. Porque os bonecos, eles têm esse potencial de conseguir criar uma imagem que seja muito simples, mas ao mesmo tempo que consegue levar a imaginação da criança muito além do que, por exemplo, eu vou fazer o helicóptero humano, vou botar uma hélice na cabeça, um negócio. Não, se eu crio um boneco que é o helicóptero humano, aquilo vai levar a imaginação da plateia para um lugar muito além, né? Como na literatura. Então a gente trabalha com bonecos quando a gente quer chegar nesse lugar onde a gente pensa assim, é meio prepotente da minha parte achar que eu, como ator, vou conseguir fazer isso. O boneco está ali, ele tem um encanto e um lugar muito importante nesse sentido. Claro, e quem foram os patrocinadores e os apoiadores desse evento? Sempre bom poder falar. Isso. É importante falar, né, ainda mais no momento que a gente está discutindo muito essa questão da Lei Rouanet, né, a gente virou meio Judas, assim, artista que contraria qualquer coisa, porque vocês vivem de Lei Rouanet. Esse projeto é um projeto patrocinado pela Lei Rouanet.
A gente é uma companhia vai fazer 20 anos, como eu falei, e é a segunda vez que a gente trabalha com o projeto de Lei Rouanet, né? É um recurso de incentivo pouco utilizado em Santa Catarina, assim, pouquíssimos grupos conseguem. Ufa, que a gente conseguiu, mas é uma pena, porque assim, tem muitos projetos como esse que poderiam sair do papel, circular, levar os espetáculos para cidades que não recebem, promover formação. Tem projetos lindíssimos que ficam engavetados. Então, é fundamental que essa lei permaneça, mas que ela também seja discutida para que a gente cada vez mais possa realmente ter projetos acontecendo. Então, a Lei Rouanet ela é uma lei de incentivo fiscal, né, através do imposto de renda, e a empresa que está fazendo a renúncia fiscal, assim, sendo o patrocinador desse projeto, é o Atacadão, e a Lei Rouanet ela acontece por meio, né, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Legal. Então, que ela deixar dure. Um convite agora para quem quiser assistir a peça. Vamos lá, então. Então, o pessoal de Balneário Camboriú, amanhã a gente está por aí às 9h30 da manhã, às 14 e às 20 horas. E também no finalzinho do mês, no dia 27, que é uma terça-feira, e no dia 28, que é uma quarta, a gente vai estar em Gaspar. No 27, a gente faz uma sessão às 9h30 da manhã e umas 14. E na quarta-feira, a gente faz uma sessão às 9 horas no Salão da Comunidade São Judas Tadeu. Muito bacana. E a Cia Experimentos? O que vem depois do Meu Pai é um Homem Pássaro? Agora, a gente já está nesse momento, planejando aí uma grande festança para o ano que vem, né? Porque a gente vai fazer alguns projetos aí em comemoração dos 20 anos da companhia. Mostra, circulação, publicação. Tem muitas ideias na cabeça que estão agora indo para o papel, que esse é o momento do ano, né? Que a gente está escrevendo projeto para tudo que é lado. Mas a ideia é a gente comemorar o ano que vem, colocar os espetáculos para circular, trazer gente que faz parte da nossa história. Muitas ideias na cabeça, esperamos poder realizar o máximo delas no ano que vem. Claro. Quem não faz parte de escola e quer participar, quer acompanhar o espetáculo, como faz para pegar ingresso, Daniel? É só chegar uma meia horinha antes, um pouquinho antes, que todas as sessões estão com essa abertura, assim, não tem nenhuma sessão super lotada, pode chegar e Legal, venham, por gente. favor, pode chegar? Não, por favor, venham. Venham. Oportunidade bacana. A gente agradece, então, a tua participação aqui. Sucesso aí. Obrigado, a nos gente que espetáculos. agradece pelo espaço aqui. Esse aí foi o Daniel Oliveto, então, ator e diretor do espetáculo Meu Pai é um Homem Pássaro. Fechamos mais um, né, Alice? Viva Voz. Isso aí, acompanha a gente pelas redes sociais, através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e também no Facebook, Viva Voz Univale. Isso aí.